Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. As ovelhas do rebanho de Cristo. João capítulo 10, versos 1 a 5. Abra sua Bíblia. Se você tem perto de você algum visitante ou alguém que não está com a sua Bíblia, coloque-se junto, ajude, colabore para que eles também acompanhem os textos. Nós vamos colocar os textos na projeção, todos os textos estarão na projeção, pelo menos grande parte deles. Esse inicial nós vamos ler diretamente da Bíblia, mas grande parte dos demais textos vão estar na projeção. Então, ajude aí aqueles que estão ao seu lado, se há um visitante, a acompanhar os textos bíblicos. E, se você puder, coloque-se em pé, por gentileza. Os primeiros 5 versos do capítulo 10 de João nós já lemos no início do culto. Eu vou apenas reler os 2 primeiros versos, que dizem assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Nosso Deus, muito alegra-se o nosso coração, dos teus filhos aqui presentes nesta noite, por podermos estar na tua casa. Temos, ó Deus, a nossa alegria redobrada por aqueles que nos visitam. Obrigado, ó Deus, porque pelo teu Espírito o Senhor tem trazido pessoas à tua casa nessa noite. Ó Deus, nós desejamos observar o que tua palavra diz a respeito das ovelhas do rebanho de Cristo. E nós carecemos, ó Deus, da ajuda do teu Espírito Santo e da direção que ele nos dá. E na dependência dele nós oramos em nome de Cristo, o pastor das ovelhas. Amém. Podem se assentar, irmãos. A palavra ovelha, ela é usada metaforicamente no Novo Testamento e no Velho também. Ou seja, quer se aplicar as características de um ao outro. Isso é muito interessante. A Bíblia nos chama de ovelhas deste rebanho, mas a palavra ovelha em relação às pessoas, não ao animal quadrúpede, mas às pessoas, ela é usada no Velho Testamento, mas ela é abundantemente usada também no Novo Testamento. Quando o Senhor, por exemplo, refere-se ao povo de Israel, ele diz que os discípulos devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nota então que o Senhor, ao chamar o povo de Israel, ele chama de ovelhas perdidas da casa de Israel. Também quando o Senhor fala, nesse mesmo texto que nós lemos no verso 1, ele diz que, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas. E ele está aplicando aqui características disso, à vida particular dos seus discípulos, aqueles que ouvem a sua voz. O Senhor Jesus mesmo alertou os seus discípulos que ele estava os enviando como ovelhas ao meio de lobos. A ovelha é um animal caracteristicamente indefeso. Ela não tem uma defesa, vamos dizer, natural. Ela não tem uma dentadura ou dentes ou caninos possantes que possam morder. Ela não tem grande velocidade. Ela também não sabe se esconder tão bem assim. É difícil você esconder uma ovelha. Então o Senhor estava alertando as pessoas com essas características, dizendo: vocês são como ovelhas, que têm que estar junto do pastor para serem protegidas, porque vocês estão indo para o meio de lobos. Quando Paulo, na carta aos Romanos, fala aos crentes, ele diz assim: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. A ovelha, ao contrário dos suínos, ela não faz aquele escândalo que os porcos fazem quando vão para o matadouro. Elas são silenciosas. E mesmo sendo mortas, elas mantêm esse aspecto silencioso. É uma metáfora, uma característica. Em Mateus capítulo 9, quando o Senhor Jesus vê as pessoas que estão vindo e seguindo a Ele, Ele diz que elas são como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, são como ovelhas que não têm quem as conduza. Mas talvez o texto bíblico
que mais nos coloca nessa metáfora, nessa aplicação de características, seja o mais conhecido deles. Salmo capítulo 23, verso 1. Vamos citar? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não usou a palavra ovelha, não usou. Mas quando você olha para isso, você é uma ovelha nas mãos desse pastor. Ou seja, essa metáfora, essas características são usadas em relação a nós. Agora eu me pergunto, por que a Bíblia usa essa metáfora? Por que a Bíblia aplica essas características? O que há na ovelha que essa questão é comparada? Por que então somos colocados como ovelhas? Eu tenho algumas razões, que talvez você possa ou não discordar de mim, mas eu creio que a Bíblia ela vai usar essa metáfora por essas razões. A primeira delas é que as ovelhas são animais dóceis, mansos e vivem em grupo. Daí você vai falar assim: pastor, é assim que é a igreja? Dóceis, mansos e vivem em grupo? Nem sempre. Mas note, por exemplo, que a Bíblia não diz que nós somos uma matilha de cães. Nem não sei como chama, de gatos. Não é mais um grupo de gatos. A Bíblia diz que nós somos um grupo de ovelhas, um rebanho de ovelhas. E exatamente ele está olhando para isso, para a necessidade que há da docilidade e da mansidão que foi visto em Cristo e deve ser visto nas suas ovelhas. E no fato das ovelhas não viverem sozinhas. Crentes não vivem sozinhos. Ovelhas não vivem sozinhas. A proteção e o cuidado é pelo grupo e por estarem junto ao seu pastor. Mas talvez a característica maior da ovelha que nos leve a Bíblia a aplicar essa verdade a nós esteja numa questão do Velho Testamento. Levítico capítulo 11, versos 1 e 2 diz: esses são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Então, aqui ele vai descrever quais são os animais puros, os animais que eles podiam se alimentar deles. Dentre os animais, todo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e rumina dele comereis. Aqui se inclui as ovelhas. A ovelha é um animal puro cerimonialmente. Está dentro da dieta do povo de Israel alimentar-se de ovelhas. E por esta pureza, por serem animais puros, é que é usada essa simbologia. Mas notem que ali há duas questões. Primeiro, olha para a forma que ela caminha. Ela tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas. Ou seja, está olhando para a forma que a ovelha caminha. E depois, quando diz que ela rumina, ou seja, ela está mastigando constantemente o alimento que volta à mastigação, para que seja bem mastigado, então ela aproveita completamente o alimento, ela não desperdiça o alimento, aponta para a sua alimentação. E quando nós olhamos para a vida do cristão, há essa questão também. O crente, ele é marcado pela forma que ele anda e por aquilo que ele se alimenta. A palavra de Deus claramente diz que nós devemos ser puros em todo o nosso procedimento. O nosso andar deve ser um andar digno daquele que nos chamou à fé. E a alimentação pura pela palavra de Deus, Pedro diz, não um alimento aguado, não um alimento misturado, mas um alimento puro. E eu creio que por essas duas razões, pela sua forma de andar e pela sua alimentação, que a Bíblia nos chama de ovelhas de Cristo. Porque nós somos chamados a andar como ovelhas de Cristo e somos chamados a nos alimentar como ovelhas de Cristo. Creio que por isso a metáfora então é usada. E por isso eu quero olhar nessa noite rapidamente para 4 questões, 4 tipos de ovelhas que encontramos em meio ao rebanho do Senhor. Quais são esses 4 tipos de ovelhas que nós encontramos? Por que isso é importante? Para que eu saiba quem sou. E para que, sabendo quem sou, eu adote aquilo que a Bíblia quer que eu adote, ou seja, a prática que a Bíblia quer. E é importante nós observarmos isso e termos atenção a isso. O primeiro tipo, você vai dizer assim, pastor, esses não são ovelhas. Não são, mas parecem. São lobos em pelo de ovelhas. Você poderia dizer também lobo em pele de ovelhas. Ou seja, a primeira questão que a Bíblia nos chama a atenção sobre o rebanho é que em meio ao rebanho existem aqueles que não são ovelhas, são lobos. Observe, por exemplo, o que Jesus diz em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Notem que então que em meio ao rebanho de Cristo, em meio às ovelhas que são nascidas nesse rebanho, há aqueles que não são ovelhas, mas que exteriormente parecem ovelhas. E o Senhor Jesus chama atenção para isso. Em Atos capítulo 20, verso 29, quando Paulo se despede dos crentes em Éfeso, ele diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Como esses lobos entrariam em meio ao rebanho? Se fazendo de ovelhas, comportando-se exteriormente como ovelhas. E finalmente Pedro nos exorta no capítulo 2, verso 1, quando diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como Jesus havia descrito em Mateus 7,15. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Eu falei nessa manhã, no estudo da escola bíblica dominical, um falso profeta, ele não é algo que é contra Cristo, e nem se apresenta como algo contrário ao Evangelho. Ao contrário disso, ele é o mais próximo que você pode ter de um crente. Exteriormente ele se assemelha a um crente, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo também de pregar, no seu modo de orar, de ler a Bíblia, e ele talvez seja o tipo de crente que você sempre quis ser, mas Pedro está dizendo: olha, cuidado, eles introduzem encobertamente em meio ao verdadeiro rebanho heresias de perdição. Sabendo disso, que lobos se misturam ao rebanho em pele de ovelhas, o que fazer? Notem que Mateus 7,15 diz: acautelai-vos. Literalmente, tenham todo o cuidado. Todo o rebanho, ele tem cuidado. O pastor do rebanho tem cuidado para que outros animais não se misturem ao rebanho, a fim de prejudicá-los. Em Atos capítulo 20, verso 28, Paulo diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou seja, tenham toda a atenção, olhem por eles, estejam constantemente de olho nisso. E no verso 31, mesmo Paulo diz: portanto, vigiai, estejam alertas, cuidando, porque o inimigo, ele deseja introduzir lobos em pelo de ovelhas. E deseja introduzir aqueles que não são ovelhas de Cristo, a fim de destruir o rebanho. Então, quando falamos do rebanho, a primeira coisa que a Bíblia nos diz é: cuidado, muito cuidado. A grande marca do nosso tempo é que o inimigo tem introduzido lobos em meio ao rebanho. Tenham máximo de cuidado com isso. Tenham toda a atenção e zelo sobre essa questão. Agora, em segundo lugar, em meio ao rebanho de ovelhas, há também pequenos cordeiros. São aquelas ovelhinhas bem novas, recém-nascidas. E se você observa aqui duas questões. Primeiro, quando os lobos estão perto do rebanho, quem eles desejam atacar? E segundo, de quem o rebanho deve ter mais cuidado? A palavra de Deus nos apresenta que em meio ao rebanho do Senhor há pequenos cordeiros. Agora, quais são as expressões que nos mostram isso? Observe, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, quando diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Então ele usa uma expressão como a meninos em Cristo. Literalmente, como a bebês, como a crianças na fé. São esses os pequenos cordeiros. Aqueles que têm iniciado há muito pouco tempo o andar com Cristo. Em Hebreus capítulo 5, verso 13, a palavra de Deus diz deles: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quando ele fala ali que se alimenta de leite, ou seja, que ainda está recebendo os princípios básicos da vida cristã. E quando ele diz então não está experimentado, literalmente, ainda não foi testado. A sua fé ainda não foi testada. E a palavra da justiça é uma expressão muito interessante, porque ela refere-se a uma criança que ainda não sabe falar corretamente. Ela está balbuciando as primeiras palavras. Ela ainda não é plenamente entendida. Então, assim a Bíblia descreve essas pessoas, pequenos cordeiros que estão iniciando sua caminhada com Cristo. Agora observe o que diz Efésios capítulo 4, verso 14.
A primeira parte do verso diz: para que não sejamos mais meninos, ou seja, esses bebês em Cristo, inconstantes. Aqui está a característica dos pequenos cordeiros. Eles ainda são inconstantes. Eles ainda não conseguem andar sempre na mesma velocidade. Eles não conseguem ter o mesmo tipo de desenvolvimento o tempo todo. E ele completa: levados em roda por todo o vento de doutrina. Está aqui o perigo. A igreja deve ter cuidado com os pequenos cordeiros, por quê? Porque há lobos por perto. E eles podem facilmente ser levados em roda por todo o vento de doutrina. Agora, o final do verso diz: pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, ou seja, enganam com ilusão. Está aqui os seus inimigos, os pequenos cordeiros, estes crentes que têm iniciado a sua vida cristã e que fazem parte da igreja. Eles são um alvo preferencial dos falsos profetas. Fraudulosamente quer dizer com ilusão. Os falsos profetas querem iludir aqueles que ainda não estão firmes no caminho do Senhor. E querem iludir das formas mais improváveis possíveis. Há todo tipo de culto, há todo tipo de igreja, todo tipo de ministério, de conferências e tudo mais, que tem como objetivo único iludir os incautos, ou iludir aqueles que ainda estão fracos na fé. Procurar seduzi-los com enganos. E a Bíblia está dizendo: olha, tenham cuidado dos pequenos cordeiros. Tenham cuidado daqueles que estão iniciando a sua caminhada cristã, para que eles não sejam iludidos. Em terceiro lugar, no rebanho você também encontra ovelhas enfraquecidas. Ovelhas que estão fracas e que tanto não têm força para fugir dos inimigos, quanto não estão encontrando forças para prosseguir em frente. Há um texto que eu gosto muito e que fala sobre isso, que é Ezequiel capítulo 34. Ali você vai ver, se você puder ler o texto em casa, você vai poder verificar que o Senhor está chamando a atenção dos líderes do povo de Israel. Que por causa da má liderança deles, agora o povo então se encontra em cativeiro. E o Senhor está jogando contra eles as acusações do seu mau pastoreio. E sobre as suas ovelhas o Senhor diz: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Ele está falando das ovelhas do seu rebanho no povo de Israel, mas isso se aplica também à realidade espiritual da igreja. Quais são os tipos de ovelhas enfraquecidas que nós encontramos em meio ao povo de Deus? A primeira que Ezequiel diz é exatamente isso: as perdidas. A perdida buscarei, o que ele está dizendo. Quem são as ovelhas perdidas? Depois nós vamos falar das desgarradas, mas aqui estamos falando das perdidas. As perdidas, elas não se perderam do rebanho. Foi o rebanho que se perdeu delas. Elas não se separaram do rebanho. Foi o rebanho que se separou delas. Note bem isso. Essas ovelhas perdidas são ovelhas feridas. E acredite, feridas pelo pastor das ovelhas ou pelas próprias ovelhas. As ovelhas, elas não têm algo que elas possam usar como arma de defesa ou de ataque, mas elas também têm capacidade de ferir. Quem são essas ovelhas perdidas? Observe Gálatas capítulo 5, verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. As ovelhas perdidas são as igrejas, ou melhor, as ovelhas, que o próprio rebanho as faz sair do meio dele. Ali se usa uma expressão quando diz mordeis e devorais, ou seja, esse é o processo. Ovelhas que se mordem e se devoram, e que então consumam o fato pelo fato de, ele diz assim, vede, não vos consumais também uns aos outros. Morder e devorar leva a se consumirem. E aí então a existência de ovelhas perdidas. Não devia ser assim. Mas em meio ao povo de Deus, ao rebanho de Cristo, há ovelhas perdidas, machucadas pelo próprio rebanho, machucadas pelas suas próprias companheiras, por outras ovelhas.
Não estão mais em meio ao rebanho, porque o próprio rebanho as excluiu. Isso é um problema. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está dizendo exatamente isso. Vocês se mordem e se devoram. Vocês estão se consumindo. Vocês estão levando ovelhas a serem perdidas. Mas Ezequiel fala de um segundo tipo. Ele diz no verso 16: e a desgarrada tornarei a trazer. Agora sim, ovelhas desgarradas são literalmente as ovelhas rebeldes que por si próprias se separam do rebanho. A característica delas é que elas estão vagueando distantes, apartando-se do rebanho. Jeremias capítulo 14, verso 10, mostra um pouco sobre elas quando diz: assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés. Agora então as ovelhas desgarradas são aquelas que por sua própria vontade se desgarram do rebanho. Há aquelas que o rebanho as faz desgarrar. Estão separadas do rebanho por responsabilidade do rebanho. Mas aquelas que estão desgarradas por sua própria responsabilidade são rebeldes. E um exemplo claro da palavra de Deus a respeito disso está em Lucas capítulo 15, verso 13, quando fala do filho pródigo e diz: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Literalmente, o filho pródigo é uma ovelha desgarrada. Uma ovelha que deseja viver longe da vigilância e disciplina do seu pastor. E note, isso sempre traz consequências. Uma ovelha desgarrada, ela não passa sem consequências. Sempre que a ovelha desgarra-se do rebanho por sua rebeldia, ela sofrerá consequências na sua própria vida. O terceiro tipo de ovelha que Ezequiel diz, ele diz que a quebrada ligarei. Então ele fala agora de ovelhas que estão quebradas, ou ovelhas que estão quebrantadas. E aqui é um exemplo de questões interiores, do coração da ovelha. A ovelha pode permanecer junto do rebanho, mas ela pode estar quebrantada. Não quebrantada num bom sentido, voltando-se para o Senhor, mas talvez quebrantada, sem forças, sem realmente a energia necessária para prosseguir. Há um verso muito interessante sobre isso, eu não sei se você já prestou atenção nesse verso, mas ele está em Mateus capítulo 21, verso 44. Jesus está falando aos judeus, aos fariseus especificamente, sobre ele ser a pedra, e ele diz então, no verso 44, e quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que ele está aplicando? Eu não vou entrar na exegese do texto, mas aplicar o que diz o verso 44. Imagine alguém que ele cai de uma certa altura, ou que ele está embaixo e algo cai sobre ele. Está, vamos dizer, uma pedra, uma grande rocha, na altura da igreja. E essa grande rocha cai sobre alguém que está embaixo. Ele diz aqui, fica ele reduzido ao quê? A pó. Mas se o contrário, a rocha está aqui embaixo e a pessoa cai sobre a rocha, o texto diz, então ela se despedaça. Sabe qual a aplicação disso? Há ovelhas do Senhor que são tão rebeldes, que estão andando tão longe do Senhor, que a disciplina do Senhor se bate sobre elas como uma rocha que cai sobre uma ovelha. O que sobra? Pó. É um julgamento e uma disciplina que ela é instantânea. Cai sobre ele. Em 1 Coríntios capítulo 11, quando lemos sobre a ceia, Paulo diz ali que por isso há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, por vezes a disciplina do Senhor não permite que o crente prossiga a sua vida cristã, ele é tirado. Agora, outros casos de rebeldia, que a ovelha cai sobre a rocha. O que acontece com ela então? Ela se quebra. Ainda é possível ligar-lhe os pedaços. Ainda é possível reatar-lhe os ossos quebrados, mas as marcas ficarão. Assim, há ovelhas rebeldes que o Senhor tem disciplinado, que elas precisam ser ligadas.
Elas precisam ser realmente cuidadas, porque a sua rebeldia as levou a isso. No Oriente há um costume dos pastores que cuidam de ovelhas, de quando uma ovelha não deseja andar próximo ao pastor, ou é rebelde e anda longe do rebanho e corre risco, o que o pastor faz? Ele lhe quebra a perna, amarra a ovelha sobre as suas costas, a sua cabeça fica bem aqui ao lado dele, as suas orelhas estão aqui, e a primeira coisa que ela sempre ouve é a voz dele. Por que ele faz isso? Para que ela se acostume a ouvir e seguir o seu comando. Em meio ao rebanho do Senhor também há ovelhas quebradas, que o Senhor precisou quebrantá-las, para que elas andem próximos do Senhor. Notem que João capítulo 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Há um quarto tipo de ovelha descrito por Ezequiel, e ele diz então: e a enferma fortalecerei. Em meio ao rebanho, há ovelhas quebradas pela enfermidade, estão enfermas espiritualmente. Nós podemos entender isso talvez de três formas. Por que há ovelhas enfermas? Eu quero primeiro usar o exemplo de Jó, capítulo 1, verso 20, quando diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e ele se lançou em terra e adorou. Isso é quando então Satanás já tem tirado os bens e a família, os filhos de Jó. Ele está enfermo pela luta. Ele está passando por provações. Há ovelhas que estão enfermas devido às provações que têm enfrentado. Estão enfraquecidas espiritualmente, porque pelas lutas que têm enfrentado na sua vida. Mas em Mateus capítulo 6, verso 34, o Senhor diz assim também sobre uma segunda causa: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Há também ovelhas enfermas pela sua própria ansiedade. Elas não estão confiando plenamente no pastor das ovelhas. Elas não estão depositando a sua confiança no supremo pastor e por isso se inquietam. E essa inquietação as leva à enfermidade, cuja causa é a incredulidade. Um terceiro motivo disso é apresentado no Salmo 38, verso 6, quando Davi diz: estou encurvado, estou muito abatido e ando lamentando todo dia. Uma causa de enfermidade, de fraqueza, também pela disciplina. Davi estava sendo disciplinado pelo Senhor, e por isso ele precisava de fortalecimento. Então isso a Bíblia diz sobre as ovelhas que estão feridas, enfermas. Qual tipo de ovelha você é? Notem que a Bíblia ela está abarcando, está falando de todo tipo de pessoa, dando exemplos plurais, não é? De todas as formas sobre aquilo que pode estar acontecendo na nossa vida. Em quarto e último lugar, o quarto tipo de ovelha do rebanho são as ovelhas maduras. Aquelas que têm demonstrado maturidade e chegaram ao crescimento, estão crescendo, estão se desenvolvendo. Note que Pedro diz sobre elas no capítulo 3, verso 15: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. As ovelhas maduras, elas têm capacidade de responder porque creem. Notem que as ovelhas maduras, elas sabem quem tem crido. Elas são capazes de dar a razão da esperança que possuem. E isso marca a maturidade. Hebreus capítulo 5, verso 14, diz também uma questão muito importante sobre elas quando conclui que o alimento ou o mantimento sólido é para os perfeitos. As ovelhas maduras se alimentam de mantimento sólido. Elas já deixaram, podemos dizer, os princípios básicos da fé, e elas estão crescendo no conhecimento de Cristo. Mas diz ali, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados, ou seja, elas são maduras porque elas praticam aquilo que elas conhecem. Aqui os sentidos exercitados e o costume está dizendo exatamente isso. Os músculos delas estão preparados. Por quê? Porque são usados.
Elas não estão letárgicas, não estão paradas, elas estão trabalhando, estão produzindo, estão se desenvolvendo e são capazes de discernir tanto o bem como o mal. Notem que ser uma ovelha madura é uma característica que o Senhor deseja de todos nós, pois Efésios capítulo 4 diz assim, que o Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, exatamente isso, a homem maduro, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o que o Senhor deseja é que todos os crentes sejam ovelhas maduras. Todo crente deve chegar à maturidade, todo crente deve ter como alvo, ser uma ovelha madura no rebanho do Senhor. Todos os crentes. Então podemos concluir essa questão, voltando a Ezequiel capítulo 34, e falando assim dos versos 15 e 16. Quando o Senhor então está olhando para o estado das ovelhas de Israel, para o estado do seu povo, o Senhor diz uma coisa muito importante nos versos 15 e 16. Ele diz assim, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E observe bem, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Estamos olhando para os tipos de ovelhas que encontramos na igreja. E quando olhamos para isso, nós podemos perceber o amor do nosso Deus. Podemos perceber o zelo que Ele tem por nós. E que é descrito numa parábola do Novo Testamento, Lucas capítulo 15, quando diz assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmãos, o Senhor tem extremo zelo pelas suas ovelhas. O Senhor tem extremo amor pelo seu rebanho. O Senhor tem um extremo cuidado. A Bíblia diz que o Senhor tem ciúme do seu rebanho. Não o ciúme como nós o pensamos, mas um ciúme zeloso de quem cuida, protege e sustenta. Eu não sei em qual desses tipos de ovelha você se encaixa. Eu não sei qual a sua situação específica hoje. Talvez você seja uma ovelha ferida, ou uma ovelha enfraquecida. Talvez você seja ainda um pequeno cordeiro, ou até mesmo uma ovelha rebelde. Uma ovelha que está sofrendo, quem sabe. Mas o que a palavra de Deus nos tem dito é que realmente de todas as suas ovelhas o Senhor tem cuidado. Jamais, mas jamais realmente, permita que passe pela sua mente que o supremo pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, não tem cuidado e não tem interesse por você. O amor de Deus é tanto que se apenas uma ovelha desta igreja se desgarrar, Ele fará tudo, mas tudo, para trazê-la de volta. O amor do Senhor é tanto pelas suas ovelhas, que Ele sabe muito bem da sua circunstância. E o seu zelo por ti, ovelha de Cristo, o leva realmente a cuidar da sua vida como ninguém mais cuidará. Quando falamos de ovelhas de Cristo, estamos falando que Cristo é o pastor das ovelhas e cuida delas. Ele tem cuidado de você. Talvez hoje, em algum momento, você possa dizer assim, pastor, eu não tenho percebido que Deus tem cuidado de mim. Pastor, eu não tenho percebido que Deus tem tanto zelo pela minha vida. E olhe, creia, talvez sejam os momentos que Deus mais está em ação, protegendo e zelando da sua vida. São aqueles momentos que você nem percebe a mão dele agindo. Nós temos um pastor de ovelhas tão poderoso e tão misericordioso, que ele trabalha no turno da noite.
Ele trabalha durante o dia, Ele trabalha durante a noite, cuidando e zelando da nossa vida. Jamais, mas jamais, tire os olhos do nosso Supremo Pastor. Jamais tire os seus olhos de Cristo. Jamais permita que passe na sua mente que Ele não tem cuidado de você. Jamais permita que passe na sua mente que Ele não tem suprido as suas necessidades. Jamais permita que passe na sua mente que você não é uma ovelha amada. Não. O Supremo Pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não precisa nos provar mais nada que nos ame e tem zelo por nós. O nosso Supremo e bendito Pastor já demonstrou tudo aquilo que é necessário para dizer: sim, eu sou o pastor de vocês, e eu sou aquele que cuida de vocês. Sabe qual é o problema das ovelhas, então? Parece que a tendência de desgarrar-se as levam a afastar-se do Supremo Pastor. Não se afaste. Esteja firme com Cristo, todos os dias, porque Ele está zelando e pastoreando a sua vida. Tenha certeza disso. Nosso Deus e nosso Pai,